Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a última parte da série Escatologia nas Cartas Apostólicas. Nessa última parte, nós estaremos tratando do assunto no livro do Apocalipse. Se você gostar desse conteúdo, ao final não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nós introduziremos o assunto a partir de Apocalipse, o capítulo 1, a partir do verso 10. E nós vamos introduzir o assunto já tendo uma perspectiva do tipo de revelação que João nos traz. Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 1, o verso 10. Que diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Ele diz assim: E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Então, o que aconteceu com João nessa revelação do livro do Apocalipse? Como Deus revelou isso a João? Em que termos se deu isso? João passou por um verdadeiro traslado ao futuro. É como se Deus tivesse levado João no momento em que tudo estava acontecendo. João foi levado no dia do Senhor, no dia em que essas coisas do Apocalipse, as coisas futuras, estavam acontecendo. Essa é a perspectiva, uma das perspectivas que nós temos que gravar a respeito dessa revelação que João nos traz. Nós vamos traçar um roteiro desse assunto, dessa última parte, a partir do livro de Mateus. Nós vamos trazer uma cronologia a partir do livro de Mateus, traçando uma sequência dos fatos e vamos acompanhar esses fatos nos momentos em que ele acontece no livro do Apocalipse. Nós vamos partir lá para Mateus, vamos começar pelo capítulo de número 24. Essa parte de Mateus é interessante porque à medida que nós vamos falando só nesse texto, nós vamos ver que nós estaremos passando em todos os assuntos que nós tratamos anteriormente nessa série. Então nós vamos passar aqui pelos mesmos assuntos, traçando um cronograma, traçando uma ordem de fatos aqui a partir de Mateus, e nós vamos ver que isso coincide com os textos que já foram relatados nos últimos vídeos, nos vídeos passados, né? Vamos lá, Mateus 24, a partir do verso 21. O que é que nós vamos tratar aqui? Mateus capítulo 24, do 21 ao 22, ele está falando o quê? Da grande tribulação, que nós vamos tratar agora. Nós vamos ler em Mateus, depois vamos lá em Apocalipse. Mateus 24, verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Né? A grande tribulação vai ser um período, como está descrito aqui, o profeta Daniel também fala sobre o assunto, de um período de aflição como nunca houve tal na terra, né? Desde que houve homens sobre a terra, nunca houve um período de tanta aflição como vai ser o período da grande tribulação. Para descrever só um pouco desse período, nós vamos ler aqui Apocalipse, duas passagens, falando de uma das taças e de uma das trombetas. Nós vamos lá agora no livro do Apocalipse, no momento em que está acontecendo isso. Vamos ler Apocalipse 16. E do verso 8 até o verso 11. Que diz assim, isso aqui é uma das taças. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Vamos
Vamos ler a quinta taça também. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, né? E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Veja, aqui é uma descrição, aqui, pequena descrição que nós trazemos, aqui está relatada a quarta taça e a quinta taça. Vamos falar também agora de uma das trombetas. Apocalipse 9, do verso 13 até o verso 16, que diz assim: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar, de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos seus exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Né? Então aqui é só um pedaço do relato que João traz sobre o período da grande tribulação. Agora vamos lá, voltar lá em Mateus, no capítulo de número 24 também, o verso 23 e 24. O que ele vai tratar no verso 23 e 24? Da manifestação dos falsos cristos e dos falsos profetas. Nós vamos ver lá em Mateus, no Apocalipse também. Verso 23, Mateus 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Veja que ele começa falando da grande tribulação e de coisas que vão acontecer nesse período. Agora vamos lá para Apocalipse, no capítulo de número 13, e vamos ver esse fato acontecendo, né, na visão de João. Capítulo 13, verso 1, que diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, o anticristo, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Esses 3 animais que João relata aqui, o leopardo, o urso e o leão, também são relatados pelo profeta Daniel. Então, se trata da mesma figura. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, seguiu o anticristo. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Daniel relata isso também. E deu-lhes poder para agir por 42 meses. Agora veja: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Agora vejam o poder de influência que ele vai ter. Ele vai ter poder sobre toda tribo e língua e nação. Então vai ser vasto o alcance do reino da besta. Transitório e muito rápido vai passar também.
E adoraram a besta, né? Apesar das advertências do Evangelho, mesmo assim, no último tempo, vão ser pessoas que vão ser seduzidas, vão ser enganadas e vão se entregar à besta por conta dos seus pecados. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência dos santos. Então nós vamos aqui João relatando, né, o fato em si, né? João ele dá um relato como se ele estivesse presenciando a hora em que o fato está acontecendo, a manifestação da besta, né, do anticristo. E aí tem o que? O falso profeta. Lá em Mateus está relatado, falsos cristos e falsos profetas. Aqui nós vamos ver, a partir do verso 11, ele falando do falso profeta. E vi subir da terra outra besta. Veja que uma sobra do mar, que também em outras passagens é abismo, e essa daqui é da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra, à vista dos homens. Esses sinais são relatados em Mateus 24, né? Que fariam sinais e maravilhas que poderiam enganar, né? Se possível for até os escolhidos. E enganos que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta que tinha a ferida da espada, e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, né? Então nós vemos o relato de João aqui acerca da manifestação do falso Cristo e do falso profeta, né? Vamos adiante. Vamos agora falar da volta, né? Da volta de Cristo, no momento em que Cristo está voltando. Vamos lá, Mateus 24, primeiro, né? Ele traça um roteiro bem sequencial, na ordem, né? Mateus 24, 29. Veja que ele diz o quê? Que a volta dele e o arrebatamento vai ser quando? Logo após as aflições daquele dia. Então é após a grande tribulação. Mateus 29. Logo após da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão no céu, e as potências do céu serão abaladas, né? Essa é a vinda do Senhor. 30. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, né? Aí nós vamos trazer o que? A visão de João, do fato quando ele está acontecendo. Apocalipse, nós vamos ver aqui no capítulo de número 6. Capítulo 6, verso 12, vai relatar o quê? Quando se abre o 6º selo, né? Aí João tem a visão, aquela mesma visão que tem relação com Mateus 24, que diz assim: E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Veja o que aconteceu com o sol.
e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Isso também é relatado pelo profeta Joel. Vou deixar as referências para quem quiser acompanhar na sua Bíblia. E as estrelas do céu caíram à terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. É o que tem relação com o que Pedro falou, né? Também. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Né? Nós vemos aqui o relato no capítulo 6. Tem o relato também do capítulo 19. A partir do verso 11, que diz assim, até o verso 15. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus. Lembra que ele enviaria os seus anjos? Em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Então todo o exército do céu vai vir com ele, como disse o profeta Zacarias. Então virá o Senhor, né? E todos os seus santos contigo. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Né? Aqui João relata que é o momento exato em que Cristo está voltando. É como se ele estivesse lá, né, presente, acompanhando essa visão. Então, nós chegamos aqui o quê? Nós chegamos lá em Mateus, nós chegamos já no final, chegando aí para o verso 31, onde acontece o quê? No verso 31 de Mateus vai acontecer o quê? O arrebatamento, a ressurreição, que é o mesmo fenômeno, acontece simultâneo, é junto com a ressurreição. E o que nós chamamos de dia da colheita, né? Vamos entender, antes vamos ler lá em Mateus, para entender o que é a colheita, o dia da colheita, nós vamos passar pelo capítulo 24 de novo, e depois nós vamos para o Apocalipse. Um dos primeiros a falar desse dia da colheita é quem? João Batista, né? Vamos ver lá, João Batista falando no capítulo número 3 e o verso 11, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora veja o verso 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua ilha, e recolherá, vai fazer a colheita, recolherá o seu trigo, né? Vai guardar no celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Né? Então, trigo aqui é o que? Seus santos. Palha que vai ser lançada no fogo, os ímpios. Vamos acompanhar também lá em Mateus no capítulo 13, né? Aí é o próprio Senhor Jesus falando do dia da colheita. Vamos ver Mateus 13, do verso 40 até o verso número 43, que diz assim: Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo, no fim do mundo, quando ele voltar. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí o 47 diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhes Jesus: entendestes estas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. Então aqui ele dá uma descrição de como vai ser o dia da colheita, né? Ele vai separar os maus dentre os justos, né? E agora nós vamos lá para Mateus 24, 31. Que diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo canglor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, né? Então aqui, esse dia da colheita vai ser o dia de Cristo vai ressuscitar os seus, né? E então, vai ressuscitar os seus para se juntar com ele, no dia que os cristãos, que os servos de Cristo, né, que os filhos de Deus vão se reunir com o seu Senhor. E, mediante isso, também os ímpios vão ser lançados no lago de fogo, né? Quem são esses ímpios? Vão ser aqueles que se rebelarem, que estão vivos, né, no momento em que o Senhor voltar. Nós vamos ver um breve relato disso lá em Mateus, no capítulo 24, que ele relata no capítulo 25, quando ele relata também a sua vinda, né? Vou ler só um trecho aqui para ficar entendido. É o Mateus 25, né, e o verso 31. E quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então é nesse momento aqui que vai acontecer o dia da colheita. Irão este para o tormento eterno, os ímpios, né? Mas os justos para a vida eterna, né? Então esse momento aqui é o dia da colheita, vai ser o dia do julgamento das nações, o dia da ressurreição, né? E os que estiverem vivos, os que forem de Cristo, nesse momento que ele voltar, vão ser transformados e vão também se reunir com Cristo. Agora nós vamos ver isso lá, segundo a visão de João, no Apocalipse. Vamos começar com o Apocalipse no capítulo número 14, né? A partir do verso número 14 até o verso 16, né? Que diz assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, é o dia da ceifa, o dia da colheita, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Para que era usada, até hoje é usada uma foice, né? Para colher trigo, né? A foice era usada para fazer colheita, aquela foice pontiaguda, curvada, né? Que colhe o trigo. E o outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, né? Então é ele fazendo a colheita, né? Recolhendo o seu trigo. Agora veja que tem outro anjo que também tem um instrumento em sua mão, e ele vai fazer uma colheita também, só que a colheita que ele faz, o aspecto é diferente. Nós vamos ver, né? A partir do verso número 17, ele diz assim: e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Agora veja o que ele vai fazer com essa outra foice. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra,
porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no lagar da ira de Deus. Veja que a primeira colheita não foi lançada no lagar da ira, mas a segunda sim. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então aqui nós vemos dois tipos de colheita, né? Onde se colhe os justos e também se colhe os ímpios, né? Aqui nós temos essa ideia disso aí, né? Desses dois tipos de colheita. Vamos seguir lendo Mateus, né, 19 e o 21, que tem relação com esse texto aqui, com a parte final, né? Com a parte final que é aquela colheita que é lançada no lagar da ira de Deus. Mateus 19, a partir do verso 17 ao 21, que diz assim: Apocalipse. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, os mesmos que foram vistos lá no sexto selo. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes, né? Então, nós vemos aqui, nesse breve comentário, um relato, né? Um breve relato. Nós não comentamos o livro inteiro, não dá para fazer isso, né? Foi só um relato baseado nos assuntos que já foram tratados anteriormente. Nós relacionamos aqui com o que o apóstolo João escreveu. Então, essa é a parte final da série Escatologia nas Cartas Apostólicas. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever. Curta, compartilhe e vem para Cristo.